Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do programa Arte e Resistência da TV 247, um programa onde eu converso com grandes nomes da arte e da cultura do Brasil e conversaremos sobre o poder infinito que a arte possui em transformar o ser humano, em agir sobre as sociedades e até mesmo sobre o poder de consertar e agir sobre os cenários políticos das sociedades. Sobretudo hoje no Brasil, sabemos o quão essencial é isso. Se você perdeu o primeiro episódio do nosso programa, vai lá no site do 247, aqui mesmo onde estamos, na verdade, desce um pouquinho, tudo está gravado. O primeiro programa foi muito especial, foi com o Caco Ciocler, ator e diretor, e vale a pena conferir. Chama a vinheta. E hoje eu tenho aqui comigo, tenho a honra de ter aqui comigo, uma verdadeira lenda do teatro, da TV, do cinema brasileiros. E depois vou passar a biografia dele um pouquinho, mas antes de tudo estou ansioso por chamar aqui, por rever esse ídolo de todos nós, da cultura brasileira. Eu estive com ele pessoalmente em janeiro de 2020, ou seja, há um ano atrás, e agora eu aqui na Alemanha, ele no Brasil, podemos conversar novamente, é um grande prazer, é uma grande honra. Sérgio Manberti. Que prazer enorme também para mim, foi um encontro muito feliz o nosso lá no início de 2020, ainda longe dessa pandemia, desse pandemônio todo que o mundo virou, né? Essa reviravolta que essa pandemia trouxe para as relações nacionais e internacionais, as relações pessoais. Eu acho que, nesse sentido, ela, de uma certa maneira, ela ocasionou uma reflexão muito mais profunda e muito mais solidária, embora a gente veja muitos desníveis, isso não é uniforme, mas a perspectiva que se estabelece a partir da chegada dessa pandemia e com a crise política e econômica mundial, ela faz com que a sociedade comece a repensar a questão do meio ambiente, a questão da cultura, né? A cultura com esse elemento civilizatório que perpassa todas as ações de um governo democrático, popular, o próprio conceito de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento humano. Então, tudo isso, de uma certa maneira, entrou numa pauta que não é só, vamos dizer, de um país, mas é uma pauta internacional e que faz com que a gente se mobilize para que o mundo possa realmente mudar, né? Eu diria que é um processo que não é do dia para a noite, mas eu acho que a pandemia ela se tornou um marco. Talvez o século XXI comece realmente, se a gente for fazer a contagem, a partir de 2020, né? Eu acho que isso tudo mudou o comportamento das pessoas, mudou a forma de se relacionar, em suma. E eu espero que isso possa ter uma abrangência maior no campo político, no campo econômico. Claro, nada é de graça, tudo isso tem que ser conquistado, mas eu acho que é justamente nesse sentido que nós estamos nos mobilizando, né? Eu acho que esse ano eu trabalhei mais do que nunca, home office, respeitando aqui o isolamento, mas eu tive extremamente ativo,
participei de 2 produções, uma online mesmo e outra gravada, mais uma outra gravada também, é mais uma reflexão sobre a desmontagem das Três Irmãs, que nós não chegamos a montar, era um espetáculo duplo. Eu fiz leituras do Lorca, com canções e poemas, que é um dos projetos que eu tinha para fazer, trazendo de novo a figura do Lorca, que marcou a minha juventude, e acho que ela tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, um revolucionário, um poeta telúrico, um poeta que fala, o fôlego poético do Lorca, ele até hoje nos impressiona, não só pela dramaturgia dele, mas por toda a obra poética dele, e essa visão que ele tinha de liberdade, é um homem que assumiu a homossexualidade nos anos 30, então era um desafio para a sociedade, talvez esse tenha sido um dos motivos. Claro que ele tinha posições políticas, mas esse tenha sido um dos motivos que o levaram a ser fuzilado pelo governo Franco, né? Pela ditadura de Franco, né? Mas estamos sempre aí presentes. Você falou do Caco, eu tenho acompanhado muito. O Caco é da mesma cidade que nós, somos santistas. E não tenho falado com ele muito ultimamente, mas tenho acompanhado a trajetória dele. Ele está fazendo uma trajetória muito bonita, muito rica, muito cheia de propostas, de inovação. Fico tão orgulhoso de ver que as gerações que nos sucedem têm esse peso, essa envergadura, né? Certamente o Caco hoje está ocupando um espaço muito especial nesse sentido que a gente está falando aqui, né? Sem dúvida, o Caco é um amigo querido e, inclusive, antes que eu me esqueça, eu falei para ele que você estaria no segundo programa e a primeira coisa que ele falou, você não poderia estar não poderia estar melhor acompanhado e manda um grande beijo para o Sérgio. Então, estou Mande para mandando aqui ele ao também, se vivo. você tiver oportunidade. Eu vou Tá tentar ótimo. entrar em contato com ele. Faz tempo que a gente não se fala, mas Sim. vou tentar. E... Serginho, é interessante, né? Eu estava refletindo justamente sobre essa época. A gente teve aquele jantar que foi um momento muito lindo, porque eu tinha assistido a sua peça, né? O Ovo O de ovo de Ouro, ouro. uma peça muito especial. É, e tinha sido o dia seguinte no qual eu havia entregue a carta de apoio de judias e judeus ao Lula. Né, a gente tinha organizado aquele evento, eu tive o prazer de estar com o presidente Lula, conversar bastante com ele e entregar essa carta. Ele tinha sido solto fazia 2 meses, no máximo, né? E muita coisa acontecendo, e a gente nem imaginava que um mês depois entraríamos nesse novo universo que mudou a história do mundo para sempre, que é a pandemia, né? Certamente. Não, e o Lula sempre é uma pessoa muito especial para a gente dialogar, né? Ele é um homem que não se deixa bater, ele não tem rancores, não tem. Ele tem uma ira sagrada, isso ele tem, é, que é com relação à luta dele pela justiça, para fazer com que todos os sejam tratados igualmente, né, sem restrições, sem distinção de classe, de raça. E também é um homem que sabe que a cultura é muito importante, como uma ferramenta importantíssima, porque ela perpassa todas as ações de um governo democrático popular. O governo dele foi o próprio exemplo disso. Mas também, ele, na minha opinião, o Lula é essencialmente um homem de cultura, no sentido do Paulo Freire, por exemplo, um homem que não conseguiu terminar nem o curso primário, mas se transformou num dínamo de ideias. Eu tive no governo dele durante 12 anos quase, eu participei de reuniões como ministro e eu ficava fascinado, porque eu conheci o Lula operário, entendeu? Claro, sempre brilhante, sempre exponencial, mas
Quando você pensa de ele ocupar com a dignidade, com a inteligência e com o discernimento que ele ocupou o cargo de presidente da República, eu ver ele comandar uma reunião com toda a área social, mais de 18 ministros, e dar 10 minutos para cada um fazer um balanço da sua área, e os assessores dele queriam fazer, dar informações para ele, ele já sabia tudo de cor, ele tinha um acompanhamento direto de toda essa área, e eu tenho um primo meu que era diplomata italiano, veio aqui, e tinham dito para ele que o Lula era pura assessoria, que ele não tinha ideias próprias nem nada. Eu falei, olha, eu não vou fazer a defesa do Lula, você vai estar com ele, você me diz. E aí nós tivemos um almoço de despedida com outras personalidades do governo italiano, todos fascinados justamente por essa capacidade do Lula e esse discernimento que ele tinha de não só do ponto de vista da conjuntura nacional, mas da conjuntura internacional. E que continua, né? Continua, ele sempre... os pronunciamentos dele são muito esclarecedores, né? E eu diria que ele continua fazendo falta, né? Uma pessoa com esse discernimento, com essa sabedoria, para a gente reconstruir aí o que foi construído com tanta participação e que esses desgovernos, a partir do golpe da Dilma, tentaram, de uma certa maneira, desmantelar, né, esse processo. Mas a Lei Aldir Blanc, viu, Jair, ela me mostrou que esse legado está muito mais presente do que a gente possa imaginar. E eu me consolei muito e reafirmei a minha esperança a partir dessa vitalidade e desse legado que foi deixado por esses governos, principalmente de participação social. Foi um governo de participação social, onde o povo decidiu, construiu, ou seja, o governo deu voz a toda essa gente, né? Tirou tantos da pobreza, que já voltaram muitos, né? A situação, do ponto de vista econômico, também é uma situação que nós vivemos hoje, uma economia completamente fragilizada aí por uma visão neoliberal, de estatização, mas vamos acreditar que mesmo com isso, em um determinado momento, a gente vai poder retomar as rédeas, e quando eu falo a gente, eu falo o povo brasileiro, entendeu? E certamente, de preferência, era importante ter um homem como Lula, por causa da força dele. Mas, na verdade, alguém que esteja muito na sintonia desse legado, né? É isso que é o mais importante. Que tenha visão de futuro. Eu concordo plenamente. A figura do Lula é algo assim que transcende os tempos, né? E ele está muito presente. Eu acho que mesmo uma pessoa forte como ele tem a capacidade de transformar momentos de discórdia em material para mais força, né? Para se transformar mais forte. E eu tive essa impressão que ele saiu da prisão renovado e inovador também, inclusive. Ele tem uma energia agora, ele mesmo fala, né? E a gente vê ele assim, ele fala, eu sou o homem que vai viver até 120 anos, e eu tenho certeza que ele tem muito que contribuir ainda. Então, eu mando um beijão para o companheiro Lula, nosso eterno presidente, ele é presente sempre na política. Eu me junto a você. A minha admiração e o meu preito a esse homem extraordinário, né? Nosso líder incontestável. Sem dúvida. É uma pessoa muito humana também, né? Eu tive o prazer A dimensão humana é a coisa mais linda dele. Uma energia assim, incomparável, né? Tudo está baseado a partir do homem, sabe? Isso. É uma visão que o homem está no centro, né? Desse conjunto de medidas. É tudo em função do homem. É um governo extremamente humanista, mas, ao mesmo tempo, muito moderno, de muita participação social. Tem essa coisa da solidariedade,
esse compromisso com a erradicação da pobreza e com o progresso, né? Mas um progresso que seja um progresso para todos, né? Não apenas está servindo para uma elite que já há anos nos explora, né? Eu acho que é isso que é o mais importante, e sem concessões, né? Sem concessões, e ele simboliza justamente, inclusive, esse espírito de diálogo, porque ele nunca se fechou ao diálogo, né? Então, isso é o mais importante de tudo. Sem dúvida. É um exemplo para o mundo em termos de diálogo. Vamos lembrar que o Lula foi a única pessoa que foi bem recebido por Bush e por Chaves, né? Uma pessoa que sempre esteve no Oriente Médio, bem recebido em Israel, bem recebido na Palestina, sempre justo, sempre buscando a justiça social. Serginho, eu vou ler aqui rapidamente a sua biografia, porque é tão bonita, e depois eu já quero começar do começo de fazer algumas perguntas sobre o início da sua carreira, tá bom? Tá bom. Bom, o Serginho nasceu em 1939 em Santos, como ele falou, tem 81 anos de vida e 64 de carreira, mais de 80 peças teatrais, quase 50 longas-metragens, 30 telenovelas, Prêmio Saci, Prêmio Governador do Estado, Prêmio Molière, Prêmio Sharp, a PCT, a PCA, a PTESP, entre outros, agraciado com o título da Gran Cruz da Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura em 2013, durante o governo Dilma. E desempenhando, como ele mesmo já disse, diversos cargos importantes no Ministério da Cultura dos governos Lula e Dilma, sempre ativo, sempre consciente sobre a política e fazendo justamente isso que nós, artistas, esperamos de todos os artistas, né? A consciência social, política. E eu quero te perguntar desde já sobre isso, Serginho. Você, quando eu olho aqui o seu caminho enquanto ator de teatro, eu vejo que desde muito jovem você já esteve envolvido em peças muito fortes na época da ditadura, né? Então, assim, Certo. logo no começo, três primeiras peças, né, que eu estava aqui me lembrando da sua carreira e tudo mais. O Inoportuno, de Harold Pinter, né, que é um estudo psicológico, né, repleto de diálogos e tudo mais, diálogos pesados, né, e tudo mais. Depois, isso foi em 64. Falando sobre a solidão humana e a impossibilidade de se comunicar num mundo absolutamente que não permeável, né? Onde as relações estão cortadas, né? Por isso, muitas vezes teve um caráter de o teatro do absurdo, a gente vê que esse absurdo permanece, né? Sem dúvida. Nessa peça você ganhou o prêmio Saci como Saci. coadjuvante, né? Foi uma consagração no terceiro ano de carreira, muito especial, porque era o maior prêmio do teatro brasileiro. Eu ganhei junto com o Paulo Altramo, melhor ator, e eu ganhei o melhor coadjuvante. Foi muito Sim. significativo para a minha carreira, porque deu uma alavancagem bacana. Eu estava recém-casado, com um filho pequeno. Teatro a gente ganha muito pouquinho, né? Então, isso me deu a oportunidade de aumentar um pouquinho o meu padrão. E a minha família cresceu logo. Em 3 anos eu estava com não, em 3 não. Em 6 anos eu estava com 3 filhos. Que bom que Então, sua eu carreira vivi de decolou também. teatro, fundamentalmente. Então, foi assim, é, uma carreira muito. Trabalhei muito na TV Cultura, fiz muitos trabalhos lá, e eu não, eu recusei assistir sistematicamente os convites da Globo, que naquela época estava em plena ascendência, com ótimos autores e tudo, mas para ficar mais próximo não só da minha família, mas também das minhas experiências teatrais, que eram experiências muito inovadoras, né? Então, só mais tarde mesmo, quando eu vi que não tinha jeito, foi só nos anos 80 que eu comecei a fazer novela, mas mesmo assim, espaçadamente. Fazia uma novela e depois voltava para o teatro, entendeu? Você De nunca dois em abandonou dois o teatro. anos, nunca abandonei. O teatro sempre foi meu leito de ação. Cinema também, eu fiz Bandido da Luz Vermelha com o Rogério Sganzerla. Meu irmão teve uma carreira de cinema maior que a minha.
Sim. chegou a ganhar o prêmio de melhor ator no Festival de Cuba e tudo, mas a minha carreira em cinema é longa também, mas não tem a mesma projeção que o meu irmão fez muitos protagonistas e tudo. No teatro ele já não teve tanta essa mesma projeção. Que o cinema roubou ele um pouco, mas fez muita televisão também. Morreu muito jovem, né? Mas os Sim. dois da família, viemos e toda a nossa família hoje está dentro do campo criativo. O meu filho mais velho é ator, o Duda Mamberti, o Carlos Mamberti é produtor e o Fabrício é diretor lá da Globo, dirige novelas, mas ele é diretor de tecnologia e inovação também da Globo e tudo. Então ele é muito propositivo, muito cheio de... A filha dele que eu te falei, que está morando em Berlim, a Olivia, que é compositora, está fazendo um curso de música e de canto e de produção musical. Está adorando, aliás, aí, são vizinhos, né? Você está em Stuttgart. Eu estou em Hannover. Eu falei com a Hannover. Olivia, às vezes a gente conversa no Facebook também. Que ótimo, que ótimo. Deixa eu te mostrar. Por coincidência, eu tinha acabado de comprar um livro, comprei ontem um livro do Harold Pinter, Poemas e Prosas. Eu gosto muito dele. E essa peça, o Inoportuno, achei muito interessante você começar já com uma peça tão intensa, né? Difícil. E difícil, né? Porque o meu personagem, os outros personagens, tinham uma proximidade com uma escola mais realista. Agora, o meu personagem era construído totalmente no subtexto. Então, eu estava acostumado a fazer um trabalho de criação muito em cima das referências diretas, né? Então, eu apanhei para entender esse personagem. Quem me deu a dica foi o Fauzi Arab, falou assim, para de ficar procurando esse personagem fora de você. Quando o público lê no programa, Sérgio Mamberto é Mickey, pronto, por definição você é o Mickey. Então você é o Mickey. Assuma que você é o Mickey, mas ele é muito diferente de mim. Não tem importância. Você vai encontrar as semelhanças. E foi assim. Todo o trabalho que tinha sido feito, que eu achei que estava meio... que não caminhava, se juntou e eu arredondei e acabei ganhando esse prêmio, né? Foi um marco muito importante na minha carreira. Um desafio, eu diria. Maravilha. E depois você já segue as duas próximas. Eu vou falar as duas próximas peças para o público do 247 e você pode comentá-las. Bom, nada mais, nada menos do que Navalha da Carne, né? De Plínio Marcos, isso em 67, seguido de O Balcão de Jean Genet, não é mesmo? Exatamente. Foram espetáculos absolutamente marcantes na minha vida. O Plínio era de Santos, eu tinha uma convivência muito próxima com a Pagu, a grande Pagu, revolucionária, que era minha vizinha, eu não sabia que ela era Pagu, não. A gente descobriu que a Pagu era Pagu um pouco mais tarde, mas aí na casa dela era um grande centro de discussões, o Plínio Marcos estava sempre lá, o meu irmão, a casa dela era um centro, ela estava apaixonada por teatro, e inclusive assistiu uma montagem que eu fiz ainda, logo que eu saí da escola, que foi Os Fuzis da Senhora Carrara, do Brecht, né? Eu fazia o Pedro Jaqueiras, que foi uma grande criação minha também, e ela falou, ela estava doentinha, já ela teve um câncer, e ela falou, Sérgio, continua essa carreira, você tem uma carreira linda pela frente, agora sempre permaneça, vamos dizer, muito próximo a esses ideais fundadores do seu processo de trabalho. Isso, para mim, foi uma coisa que foi um lema, assim. Eu falei, porque às vezes você acaba perdendo o rumo, né? O teatro, muitas vezes, ele trabalha muito com a vaidade, né, do ator, mas foi ao contrário. As palavras da Pagu permaneceram, vamos dizer, muito fortes e muito orientadoras para mim construir a minha carreira. E certamente todos os nossos mestres ali da EAD, o Alberto da Versa, o Dr. Alfredo Mesquita, também já tinham colaborado nesse sentido, né? Dessa importância estratégica do teatro. E entre todas as artes, o teatro é o que mais se aproxima da vida, né? E ele
ele tem uma função social muito grande, porque ele fala diretamente com o público, não tem nenhuma. Não existe nada entre você e o público, né? Você pode até usar de recursos aí eletrônicos e tudo, mas a comunicação se dá fundamentalmente entre o ator e a plateia, né? E aí essa que é a grande beleza e o grande mistério do teatro. Perfeito. E lembrando que a Navalha da Carne, pouco depois das apresentações de vocês, já foi censurada, né? A peça foi censurada pela ditadura, né? A peça, ela praticamente, ela começou com leituras, mas na hora de estrear, houve assim uma mobilização muito grande desse setor das famílias fundamentalistas, religiosas, católicas principalmente, e jornais como o Estado de São Paulo, que não. O Guarnieri colocou o operário em cena, o operário era comunista e tudo, mas estava inserido dentro de um processo que eles consideravam, vamos dizer, diferente do seu pensamento, mas que tinha uma certa, vamos dizer, dignidade. Os personagens do Plínio eram indignos, eram os excluídos, né? E com uma dimensão dramática que se aproximava da tragédia. Na Carne, para mim, é uma tragédia contemporânea. E eu fiz o primeiro homossexual com um personagem que era o Veludo. Eram 15 minutos em cena, eu entrava e saía aplaudido. Muita gente me disse que isso ia acabar com a minha carreira, pelo contrário, iluminou a minha carreira. Foi uma conquista maravilhosa, foi lindo. Sem dúvida. E depois, o balcão de... O Genê. Isso aí é importante. O Vitor Garcia era considerado um dos maiores diretores do mundo naquele momento. Sim. E aí a Ruth Escobar, ele construiu toda a estrutura da sociedade, que eram os três pilares, né? O general, o juiz e o bispo, os pilares da sociedade aí, estavam num bordel, onde eles realizavam os seus sonhos, né? E Genê foi um homem que fez parte da minha adolescência. Eu fui sartreano, assim, com toda a minha geração. Conheci Sartre pessoalmente, Simone, conversamos uma noite sentados no chão. Eu sentado no chão da Praça da Biblioteca, conversei durante 1 hora com os dois. Ali um encontro memorável para mim. Que história, mas o Genê, eu conheci pessoalmente quando ele veio ver minha peça. E ele me disse uma coisa que eu fiquei muito sensibilizado, que o papel do juiz, embora essa peça já, vamos dizer, politicamente para ele já estava num outro tipo de participação política, que fazia política com os Panteras Negras nas ruas de Nova York. E aí ele me disse que o juiz era um personagem muito especial, que ele tinha visto várias montagens no mundo, mas quem tinha feito o juiz, como ele imaginou, fui eu. Aí eu fiquei com esse galhardão, né? De ter, além de ter recebido esse elogio, foi da própria boca do Genê, né? Foi para mim uma coisa muito importante, muito. E o Genê, você não imagina a doçura que você vê, as obras dele são tão contundentes, tem esse lado da marginalidade e tudo, mas ele pessoalmente era um menino. Ele era uma criança, assim, sorridente, muito safadinho, muito divertido. Ele me contou que ele foi convidado para fazer o argumento de um filme e depois ele fez, mas ele não fez os diálogos. Aí eles queriam que ele construísse os diálogos também. Então ele falou: eu faço. E ele queria encontrar um namorado dele, que era um corredor de automóveis, que eu conhecia aqui em São Paulo, aliás, eu já aqui. E aí ele pegou, encheu uma pasta de papéis, não escreveu nada, entregou para o homem, o cara pagou ele, e ele foi se encontrar com o namorado, que estava em outro país da Europa e tal. Mas no filme, os créditos continuam para ele, embora não tenha sido ele que escreveu. Ele era, sim, uma pessoa muito especial. Era um homem.
Inclusive, eu li em algumas reportagens sobre ele que, bom, essa peça, o Balcão foi apresentado no mundo inteiro, né? Inclusive aqui na Alemanha, em Frankfurt, um teatro dos mais importantes e tudo mais. Mas quando a Ruth Escobar consegue trazer ele, acho que foi em 1970, né? Para essa ocasião que vocês conhecem ele, 70, Ela trouxe o ele, Vitor, e o Vitor, ela ganhou uma projeção internacional, e o Genê finalmente, a Ruth conseguiu trazer, porque a Ruth falava, o Genê vai ter que vir. Ele não queria vir, não, assim, ele demorou para vir, foi só no segundo ano que ele veio, mas veio. mas não se arrependeu, né? Porque ele gostou Não, de não. Ele toda ficou, da produção, né? ele ficou ali, ficou hospedado na casa da Ruth. Eu Sim. participei de um jantar com a presença dele, foi um encontro muito especial, muito especial. Deixa eu só voltar um segundinho, que eu esqueci de te perguntar uma pequena coisa sobre a peça do Harold Pinto, Inoportuno. Foi dirigido pelo Abu Janra, não é mesmo? Pelo Abu. E, e ele introduzia também, ali, porque o Abu tem formação brechtiana, e ele localizava, no final, ele falava Londres 1964. Então, ele mostrava que aquilo estava inserido num determinado contexto, aquela solidão dos personagens. E muitos críticos falaram, mas isso é brechtiano, não cabe no Pinter, não sei mais o quê, mas cabia perfeitamente, pelo contrário. Tanto que depois essas linguagens todas passaram a dialogar, né? Sim, sim. Eu tive o grande prazer de conhecer, de ser entrevistado pelo Abu Janra no saudoso programa dele, Provocações, né? Eu também. No início da minha carreira, e ele foi um cara que me marcou muito, me deu muita força também, foi um cara muito, muito Ele querido também, e um grande gênio do teatro. brilhante, brilhante. Ele foi um grande mestre para mim. Foi um É, dos caras que me ensinou muito. Eu fiz os primeiros espetáculos meus foram todos com ele. sim. E então a gente brigava um pouco porque ele era muito polêmico e muitas vezes havia discordâncias e tudo, porque ele era muito politizado, mas ele não era, vamos dizer, assim, partidário, sabe? Então ele tinha uma filosofia muito pessoal. Então muitas vezes a gente discordava de opiniões e, e ele era muito veemente, mas sempre um grande amigo e um grande diretor, com quem eu aprendi muito. Perfeito. Bom, o Serginho trabalhou depois no teatro com todos os grandes autores, né, Serginho? Você fez Shakespeare, fez Molière, fez Saramago, fez Shakespeare Arthur talvez eu Miller, tenha sido o ator brasileiro que mais fez Shakespeare. é Eu mesmo? fiz praticamente, porque eu fiz um espetáculo, inclusive, tudo que eu não tinha feito, eu fiz nesse espetáculo com a Madalena Ani, com direção do Gianni, que era o jogo do poder, que era a luta pelo poder, a conquista do poder e a perda do poder. Então, as grandes cenas shakespearianas eu fiz lá com a Madalena Nico. Então, mas assim, eu fiz o Rei Cláudio do Hamlet e o pai do Hamlet, o fantasma do pai. Fiz os dois Cavaleiros de Verona. Fiz a Tempestade, o primeiro como Antônio, depois como Próspero. Nossa, a obra shakespeariana eu visitei demais e sempre é um aprendizado extraordinário, extraordinário. Sim. Adoro Shakespeare. É muito conteúdo, né? Você vai sempre desvendando cada vez mais, né? Agora, recentemente, na Semente, tem um momento que eu faço o famoso monólogo do Rei Lear, quando ele está na planície, né, invectivando, e depois, quando ele está totalmente abandonado, fiz o monólogo do Lear também. Sim. Então, o Lear na verdade, eu ainda tenho um desejo que é fazer um personagem que não é um personagem que tem uma peça dele, ele está em 3 peças, que é o Falstaff. Falstaff. E, e eu quero. Tem a obra, tem uma obra baseada no Fausto, feita pelo Orson Welles, tem a ópera,
E tem as 3 peças em que ele está presente. Queria fazer uma colagem de tudo isso, e eu tenho que fazer logo, porque ele é um personagem com muita energia, né? Então, Sim, aproveitar que eu ainda estou com 81 para 82, mas que ainda sobra aí um tanto de energia que dá para fazer. Então, estou aí sem torcendo dúvida. para poder fazer logo mais. Sem dúvida. Falstaff, inclusive, que virou ópera de Giuseppe Verdi e tudo De mais. Verdi, Verdi, é linda a ópera. Maravilhosa. E depois tem a mais moderna também do Vaughan Williams, também, que é uma releitura. Ah, eu não conheço essa. É. Não conheço. Foi Agora bom você o me falar o nome dele? é, Ralph Vaughan Williams. Ah, depois você me passa isso. Passo, sim. É, aí a gente já é do século XXI, então tem uma leitura um pouco mais moderna, esteticamente, é bastante interessante também. O que queria conseguir dar prosseguimento é o seguinte: depois de toda uma carreira já consagrada, você chega no Visitando o Sr. Green, que 5 anos em cartaz. Também é um clássico do teatro. O autor não tem Beth uma Barron, obra, ele tem uma obra, mas realmente o grande espetáculo dele é esse. E que eu fiz aqui durante 5 anos e tive a oportunidade de ser chamado para representar o Brasil no Festival de Teatro Chekhov de Moscou em 2019. Entendeu? Foi uma coisa emocionante. 3 apresentações no Teatro Mayakovsky, e nas comemorações dos meus 80 anos de vida e de carreira e de andanças pelo mundo, né? coisa Foi, de linda. repente, um dos lugares que é um dos berços sagrados do teatro, de repente me acolher com plateias me aplaudindo de pé. Nossa, foi realmente, eu ganhei o prêmio especial também pelo Panorama Visto da Ponte, pelo conjunto de trabalhos. Panorama também eu considero uma peça do ponto de vista político muito importante, Arthur Miller, né? Sim. E mas fiz Molière, eu fiz tantas a minha carreira desde os mais modernos até os clássicos, eu fiz tudo. Eu fiz os persas do Ésquilo, tragédia grega. É. Nossa, eu fiz Lorca, eu fiz Bodas de Sangue do Lorca. É uma carreira muito rica, muitas experiências, muitos personagens. Então, tudo isso aqui dos brasileiros, eu diria que eu fiz Plínio Marcos, eu fiz Flávio Márcio, eu fiz. é, Olha, Nelson, eu nunca fiz inteiro assim em teatro. Eu fiz o Engraçadinha na televisão, Ah, que sim. foi uma coisa maravilhosa. Mas sou apaixonado pelo Nelson, apaixonado. Também é uma coisa que eu gostaria de fazer um Nelson antes de eu encerrar essa minha carreira. E o Nelson, o Plínio e o Nelson, para mim, são duas figuras assim extremamente emblemáticas, né? Sim. Do teatro moderno brasileiro e internacional também, né? Sim. E, mas fiz muita coisa de vanguarda também. Eu fiz o Bandido da Luz Vermelha no cinema, que é um documento histórico sobre um cinema extremamente performático, crítico, alegórico. Nossa, que maravilha que foi fazer esse filme. Rogério é um grande talento. E que prazer para você ter sempre atuado dentro de um leque de personagens, de caráteres assim Ah, extremamente do amplo, né? Nelson, do Nelson eu fiz no cinema também, toda nudez será castigada. Isso eu fiz. Todo mundo No desse. É, cinema eu fiz. sim. Então, isso. Eu me lembro que eu fiz uma novela muito importante que era o Vale Tudo. Ah, lembro. Era um retrato do Brasil. E eu fui É. para Cuba no festival de cinema. Quando eu chego lá, tinha um rebuliço no aeroporto. E eu falei, quem será esse superstar que está chegando aqui? Era eu. Porque eu fazia o criado da casa da Odete Roitman, né? E Isso. um criado
cinéfilo. Nossa, eu fui um popstar durante uns 15 dias lá em Cuba, querida, e, nossa, foi um momento muito especial. Fomos recebidos pelo Fidel no palácio, nos ofereceu um jantar, e também um homem ilustrado, um homem muito especial. Eu tinha Sim, conhecido o Fidel quando ele veio para cá na época do Jânio. Eu cheguei a almoçar com ele e com o Che Guevara é aqui num mesmo. restaurante em São Paulo. Olha que coisa mais. Caramba, Mas eu não que tinha a menor história. ideia de quem. Tudo bem, do Fidel, mas o Che Guevara, para mim, era. Para mim, o Fidel era a expressão. O Che Guevara ainda não era a lenda que ele é hoje, entendeu? E estava a mãe do Che Guevara também junto. E, são essas coisas. Aliás, viu, Jean, eu estou lançando meu livro agora em fevereiro, que vai chamar Sérgio Manberti, Eu, Senhor do Meu Tempo, pelas edições Sesc. Ainda era para ter sido lançado na Flip o ano passado, mas agora possivelmente vai ter um outro tipo de lançamento por causa das limitações aí da pandemia, né? Sim. E também tenho dois documentários sobre a minha carreira, um em forma jornalística para a TV Sesc, patrocinado pelo Sesc, e um outro, um longa-metragem, dirigidos os dois pelo Evaldo Mocarzel, que deve ser lançados não em 2021, em 2022. Então, as coisas, você vê que as coisas, tudo isso fez parte do calendário que eu montei para comemorar os meus 80 anos. Estamos comemorando até hoje. Maravilhoso, é demais ver você tão ativo. E eu ia justamente, que bom que você falou da sua autobiografia e realmente muito ansioso por ela. Eu espero que tenha todas essas histórias maravilhosas que você está Ah, tem contando. muito. Olha, eu acho que eu vou ter que escrever um livro, porque todo ele foi estruturado em cima da minha carreira. Mas eu preciso depois ter um outro só sobre causos, porque eu vejo que tem um monte, mas de volta e meia eu me lembro de alguma coisa que não está no livro, entendeu? Então eu Sim, acho que dá um livro aí, pelo menos de umas 200 páginas, dá, demais, muito de bom, contos especiais, de contos notáveis. demais. Serginho, uma coisa que é maravilhosa é que você, nesses tempos de pandemia, se renovou também, se refez com a ideia do teatro online, né? Claro, Fala eu um acho pouquinho que a sobre isso. gente desbravou nossos caminhos aí. Eu não tinha a menor convivência com esse ambiente virtual e acabei conseguindo dialogar bastante. E eu acho que certamente é uma conquista de linguagem que veio para ficar. Ainda tem muito que evoluir e tudo. Não é teatro. É o teatro. Mas é uma nova expressão, uma nova narrativa, né? É isso. Eu acho que isso é muito importante, que a gente se reinventou o tempo inteiro, mesmo dentro dessa condição de isolamento, né? E a gente falou de ditadura e agora a gente fala desses tempos obscuros no Brasil. A gente viveu o golpe, a gente viveu a ascensão do que eu chamo claramente de neonazifascismo no mundo e o Brasil se tornando um dos principais polos para isso. E a minha pergunta é o seguinte: fazer arte nesses momentos, acima de tudo, por si só já é uma espécie de resistência, não é Ah, mesmo? Como que você... sim. É que quando se fala de cultura, fundamentalmente a gente fala de resistência, né? Ah, a cultura, o papel da cultura é sempre resistir, porque ela é sempre o primeiro alvo quando qualquer governo autoritário se instala, porque ela é libertária, né? A cultura é libertária. E ela é um repositório das tradições e também das inovações, né? E das transformações, entendeu? Então ela é muito perigosa para essas pessoas que querem ter uma visão fundamentalista, né? E querem exercer o poder de uma forma, porque o que é bacana na cultura e no teatro particularmente é que ele só se constrói a partir da participação do público. Não existe teatro sem público.
entendeu? Então, é muito fascinante esse universo, que ele se constrói diariamente e se desfaz, né? É lindo essa efemeridade da obra teatral, mas que são flashes e lampejos que acabam iluminando as pessoas. E eu digo sempre que o que você aprende com uma peça de teatro você não esquece mais, tanto para o bem quanto para o mal, entendeu? Eu acho que o teatro é uma experiência fundamental. O, eu me lembro de uma frase do Leonard Bernstein, um dos maiores maestros do século XX, né? E um Sou fã ativista. dele. Oi? Sou fã dele. Demais. As coisas que ele fez. Ele O é, moderno inclusive, ele, brasileiro. além de um grandíssimo músico, um grande ativista também, um liberal, uma pessoa que passou pela Segunda Guerra Mundial, viveu o Vietnã, né, e sempre defendeu o, o pensamento progressista e usou a sua arte para isso, né? E uma frase que ele falou que sempre me marcou muito foi quando logo depois que o Kennedy foi assassinado, né, e ele compôs uma sinfonia em homenagem ao Kennedy, e foi estreada, inclusive, ou apresentada em Tel Aviv, entre outros lugares, e ele falou o seguinte: esta será a nossa resposta à violência, fazer música com mais intensidade, com mais beleza e com mais devoção do que nunca. É Né? isso. É muito isso mesmo. E olha, uma das coisas que também me marcou assim recentemente, eu não sou judeu em princípio, né? Porque tem uma possibilidade até de eu ser judeu, porque com relação a um parente que veio junto com os artistas franceses no século XIX e tal, possivelmente fosse um judeu. Mas, na verdade, minha esposa era judia, meus filhos são judeus. E Isso. eu também tive a sorte de fazer grandes personagens, como o Otto Frank, fiz o Sr. Green, fiz o Ovo de Ouro, Ouro de entre ouro. outros. Que é sobre o Sonderkommando, que é um aspecto mais dramático. Mas, então, a homenagem que eu recebi na CIP, né, de agradecimento pelos personagens que eu construí e trazendo essa consciência lá nos 75 anos da libertação de Auschwitz. Você estava lá, né? Sim. Eu recebi aquela condecoração e foram plantadas, acho que são 6 árvores no bosque da memória, bosque da saudade, né? Lá em Israel, que até nós ficamos tramando aqui que de um dia a gente ir lá, né, Jean? Exatamente. Quem sabe a gente concretiza isso. É, eu, Israel é um dos lugares que eu gostaria ainda de conhecer antes de conhecer outros horizontes aí, mais desconhecidos. Mas Israel é uma terra que tem uma história, são várias civilizações convergindo ali, né? E tem uns conflitos, evidentemente, muito complicados, mas ela tem ela faz parte de um histórico da humanidade. Você vê que é um dos pontos nervosos, né? É um dos nervos expostos aí do mundo, né? E então, certamente, a minha esposa, não é que a minha esposa foi sionista, né? Ela era do Hanover Tsioni e tal. Mas ela é uma sionista assim, com uma visão universalista, entendeu? Claro. Da outra E época, né? É, e meus amigos de Santos, que eram comunistas, foram todos para criar os kibbutz, entendeu? Então, Israel, para mim, quando foi criado, sempre foi um espaço de invenção e de transformação e de inovação, né? É. E eu tenho alguns que ainda permanecem lá, então, continuam lá, famílias constituídas e tudo, né? Então, também, isso
me uniu muito a comunidade judaica e, e foi muito bacana esse reconhecimento, porque eu tenho as minhas divergências com a política do governo de Israel, mas, ao mesmo tempo, tenho o maior respeito, e nesse sentido, eu sou sionista. Eu acho que Israel tem que existir, entendeu? Para os palestinos, para os judeus, entendeu? Então, o negócio é encontrar um meio de uma convivência mais, vamos dizer, possível, né? Que é possível, já tinha sido possível antes, por que que agora ficou impossível? É porque aí houve intervenções aí, do ponto de vista político e econômico, os Estados Unidos sempre usou Israel como uma ponta de lança deles ali no Oriente Médio, então tudo isso dificultou. Mas a gente teve aí alguns grandes líderes, né, como o Rabin, Sobretudo o e Ramin, né? o Rabin, fundamentalmente, para mim, é muito simbólico. Sim. Então, são espero que um dia ver aquela terra pacificada, é um dos meus sonhos, É, entendeu? de fato, bom, quem conhece o meu trabalho como ativista, eu trabalho intensamente nessa questão, é, pela paz, pela justiça social, pela questão palestina, que é a principal questão, uma das principais questões do Questão mundo. palestina, solidariedade aos palestinos, né? E, E o que você falou é perfeito da questão do direito de Israel existir, mas em compromisso com a justiça social e os direitos humanos dos palestinos. Isso é o sionismo de esquerda, inclusive. Né? exatamente, esse é o verdadeiro sionismo. É, Esse é o que fundou Israel. perfeito. Esse Essa é a alma, é o eu fui fundamento. testemunha disso. Eu fui testemunha, eu vi isso acontecer depois da guerra, entendeu? Não se tem 81 anos impunemente. Que lindo. E deixa eu falar uma coisa aqui para o público do 247, que eu gostei muito da peça O Ovo de Ouro, mas o ponto alto da peça, para mim, foi quando eu vi o Serginho fazendo a reza em hebraico perfeito. Não é mesmo, Serginho? Olha, o meu hebraico tem uma pronúncia bem boa, viu? A Vívia me ensinava canções em hebraico, né? Tinha uma que era do movimento que ela falava sobre a juventude. Quer ver? É uma coisa no ar, no ar. Eu não esqueço. Tsoei kadima, no ar, edat, edat. Semei herud, narim, narina, kahol lavan, edat, edat. Hazak vematzu sismateinu, kadima leartzeinu, כי אנחנו הנוערים נלבוש את ארץ ישראל. Mazel muito bonito. Tá vendo? Faz Eu morei, típica. a Viva era a filhada de um rabino, e o Sim. rabino morreu, e eu estava chegando aqui em São Paulo de volta no Rio, e eu morei lá na casa do rabino. Aí, no final do Shabbat, Shalom, entendeu? Eu recebia as velhotinhas lá, as senhorinhas sefaradis, entendeu? E oferecia um lanche para elas, que era o que ele fazia na casa dele. Ai, eu ria tanto. Falando em ladino, né? Falavam Sim. ladino comigo. Que Ai, maravilha. Então, com todos os papéis que você fez, judaicos e tudo mais, a gente costuma dizer que tem pessoas que não nascem dentro da etnia judaica, mas possuem a alma judaica, né, que se chama em hebraico Nefesh Yehudi, a alma dos judeus. não, o Otto Frank, para mim, foi uma escola. Que homem! Esse era um homem do mundo, né? Um homem com uma visão universal extraordinária, grande figura. E a Anne Frank, claro, ela teria sido uma mulher muito especial, que nem essa, como é o nome dela, dessa árabe, como é que, Shalala, como é que é? Essa menina aqui, Malala, hein? Malala. Malala. Ela tem essa coisa inovadora, né? É, Ela era maravilhosa. rebelde, maravilhosa.
É, Eu visitei lá a casa de Anne Frank, nossa, para mim foi um advento para mim. Eu viver tudo aquilo no teatro e de repente eu estar ali dentro, sim. nossa, foi um acontecimento para mim. Foi É muito uma bonito. experiência ímpar mesmo. Acho que todo mundo deveria visitar aquela casa na Holanda, né, em Amsterdã. É uma coisa, nossa, é uma coisa tão dramática e tão esperança de vida, porque ela morreu, mas ela tinha uma esperança de viver que ela transmitiu, que está no livro dela, né? Sim, A morte foi apenas um evento, mas a vida dela pulsa, né? Até hoje, né? claro. É. Você sabe que é obrigatório nas escolas alemãs até hoje, né? Eles leem, todo mundo lê. Todos os cidadãos alemães leem até hoje o Diário de Anne Frank. E tem que ser, né? É lindo, é lindo. Tem as Sérgio, contradições entre eles e tudo. eu vou colocar aqui na tela algumas imagens que eu quero dividir com você e você comentar um pouquinho, tá bom? Tá ótimo. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Vamos lá. Olha só essa é histórica, hein? É, isso aqui é os fuzis da senhora. Não, deixa eu ver. Ah, não, é com Lula. Ai, maravilha. Certamente nas campanhas e nas nossas lutas é, por esse Brasil afora, né? Isso ainda é antes de ele ser presidente, né? Antes dele, Ai, que eu queria saber, propaganda. tá sem data, mas deve ser, com certeza é anos 90 isso, né? Não, não. É um 80? pouco. Eu acho que é final dos anos 80. Final dos anos 80, quando ele disputou com o Collor a primeira vez, então. É isso. É É, isso. É um pouco de. Talvez seja começo dos anos 90, assim, pode ser. Mas é, é entre final de anos 80 e começo dos anos 90. sim. E essa Ele aqui está que você escrevendo está por ele. acompanhado simplesmente do Lula e do Chico. Exato. Porque nós fazíamos os nossos encontros todos políticos e o Chico, eu sempre era chamado para convocar o Chico. E o Chico, você é muito tímido, mas precisa eu ir? Não, não precisa. Mas eu, eu sempre falava assim, ó, sem você não vai ser possível. E no final ele vinha. Você E fez o uma Lula peça dele também, né? fiz Calabar, Fala, Bar. maravilhoso. Foi maravilhoso. A peça tinha sido proibida e nós refizemos nos Sim, anos em 80. Foi lindo. certo. Próximo. Ah, essa daqui somos nós, justamente no jantar, no famoso Aquela jantar. noite no jantar, depois, é claro, estou vendo o Duda aqui, a O Clarice, Duda aqui, a você Clarice aqui, ali. um beijo para eles. É, aqui tem o Cláudio. E Não estou reconhecendo todos, tem uma pessoa lá no fundo que eu não estou reconhecendo quem é. Mas, bom, em suma, está do teu lado ali. isso, nós Quem dois é? estamos aqui no fundo aqui. É. Ah, sou eu! Você está aqui do meu lado, Eu não estava me reconhecendo, porque está longe. Não, certamente, Ian, tá bem ali. E foi uma delícia, né? A gente se encontrar ali naquele momento. Foi o momento que a gente teve para poder conversar um pouquinho, né? Foi maravilhoso. E dá uma olhada nessa daqui. Essa daqui é É, quando você lê o Manifesto de Artistas e Intelectuais por Lula Livre, a em 2000, Lula livre. né? Nossa, eu acho que 2019, né? eu tenho a impressão que foi ali no Tuca. Sim, E aí, certamente, nossa, essa foi uma campanha extraordinária, de nível nacional e internacional, né? Foi é. muito bonita, muito bacana. E a última foto que eu tenho, voltei o tempo aqui, A só queria mostrar essa foto linda aqui. Dá para ver? Navalha fazendo veludo, magrinho, Paulo Você, Vilaça e a Rutineia. Rutineia de Moraes e o Paulo E o Paulo, Vilaça. que depois foi o bandido da Luz Vermelha. Isso. Paulo era meu padrinho de casamento também. Ah, Nossa, que delícia. deixa eu ver se eu consigo.
Ok, voltamos. Mas é isso. Serginho, olha, Diga, grande honra, grande prazer conversar com você. Mas antes da também. gente se despedir, a gente ainda tem uma função aqui, que é terminar. A gente sempre termina os programas do Arte e Resistência, cada um lendo um poema, né? Então, eu peço ao convidado que ele escolha um poema, e o Serginho escolheu alguma surpresa para a gente, e eu escolhi um também, e vamos ler esses poemas. Tá legal. Eu vou dizer um poema de um grande líder revolucionário brasileiro, foi assassinado pela ditadura, Carlos Marighella, Hum, por quem eu tenho uma admiração profunda, que era um homem extremamente sensível, um poeta e um grande líder político. Não ficarei tão só no campo da arte, e ânimo firme, sobranceiro e forte, tudo farei por ti para exaltar-te serenamente, alheio à própria sorte, para que eu possa um dia contemplar-te, dominador em férvido transporte, direi que és bela e pura em toda parte, por maior risco em que essa audácia importe. Queira-te eu tanto, e de tal modo, em suma, que não exista força humana alguma que esta paixão embriagadora dome, e que eu por ti, se torturado for, possa feliz, indiferente à dor, morrer sorrindo a murmurar teu nome, liberdade. coisa linda. Emocionante mesmo. É linda, é linda. E ele morreu da maneira mais trágica possível, né? Sim. Você sabe que eu estava na Record, o Fleury, que assassinou o, o, o Marighella, a gente tinha uma cantina onde a gente tomava café da manhã, e ele e a turma dele, o Marighella e a turma dele, eles faziam a segurança da Record. E eles Hum. festejaram a morte do Marighella ali do meu lado. E eu sem poder me manifestar. Foi assim que eu fiquei sabendo do assassinato dele. Ai, foi um dos momentos mais dramáticos, porque o Horrível. Fleury era uma figura assustadora também. Era assim, um Bolsonaro radicalizado, entendeu? Cruel, cruel, muito cruel. Bom, e o Bolsonaro é uma pessoa que exalta esse tipo de gente, né? Fez É, isso várias vezes. torturadores e outros que tais. É. Mas o Marighella vive também, né? A mesma coisa que nem você falou sobre a Anne Frank. Passou um tempo encarnado no plano mundano aqui, mas a eternidade o concede Você viu? imortalidade. O filme dele está pronto e não deixam passar, né? É, é, O Wagner Moura dirigiu. sim. Eu escolhi um poema, Serginho, Hum. que é dessa mulher que está no quadro aqui. Não sei se dá para ver. Só de longe, não vejo muito. É Clarice Lispector. Ah, não, Clarice, nós somos contemporâneos, né? Sim. Você chegou a Ela era conhecê-la? mais velha que eu. Eu, muito socialmente, assim, mas sem nenhuma proximidade. Mas o Fauzi Arap era muito próximo dela, então ele fez espetáculos memoráveis e ele me contava muita coisa dela. Então eu praticamente fiquei conhecendo a Clarice não só pela obra dela, que eu adoro, Sim. mas pela personalidade muito especial que ela tinha, sensibilidade muito especial. E o Fauzi foi muito amigo dela, muito amigo. Então me contava particularidades dela muito especiais. É uma pessoa também que a gente pode ler e ler e sempre há coisas novas para se descobrir dentro da profundidade dela. Ela sempre desvenda sempre aspectos
do ser humano, da vivência do ser humano. Aí sempre o ângulo que ela escolhe sempre é um ângulo tão inusitado, tão marcante, né? E tão pessoal, e tão vivo, né? Tão vivo, né? Sem dúvida. E eu escolhi um poeminha, um poemeto dela, curtinho, uma estrofe só, mas se chama Alma Luz, e fala justamente dessa questão pessoal, da alma e de tudo que a gente carrega. Vamos lá. Alma Luz. Minha alma tem o peso da luz, tem o peso da música, tem o peso da palavra nunca dita, tem o peso de uma lembrança, tem o peso de uma saudade, tem o peso de um olhar. Pesa como pesa uma ausência, e a lágrima que não se chorou tem o imaterial peso de uma solidão no meio de outros. Olha, você veja que imagens que ela vai construindo para chegar nesse final, né? Uma solidão no meio de outros, né? É bem esse universo do Pinter, essa solidão com a presença dos outros, né? Que a gente muitas vezes fica confinado e contingenciado dentro dessa vida moderna que atropela tudo, né? Isso. E o peso da alma, né? E o peso da alma, porque a alma é uma transcendência, né? E então ela está ali pairando, né, dentro desse processo. Ela é quase que uma imanência, né, dessa dimensão humana, né? Olha, Serginho, um imenso prazer, uma grande honra tê-lo no programa e muito bom revê-lo, poder conversar com você, beber um pouco da sua história, da sua sabedoria, do seu conhecimento, de todas as Obrigado. suas ações nesse mundo. Foi um prazer enorme para mim reencontrar você também. E eu adorei o nosso primeiro encontro. E sempre é muito gostoso a gente estar conversando. Nosso papo rola assim, legal, parece que a gente está se vendo todos os dias, né? É isso que é o mais bacana, né, Jean? E espero que a gente possa conviver mais proximamente, com mais proximidade. É, assim que a gente superar esse momento da pandemia, né? Quem sabe a gente viaja junto para Israel. Com certeza, isso é um dos sonhos, quem sabe a gente tem o prazer de realizar. E quero muito ler sua biografia, quando estiver pronta, mande uma para mim. E Certamente. e certamente vamos mantendo contato e eu acho que foi um presente para o público do 247 esse papo histórico e continuamos na luta, né? Todos nós com nossas artes, com nossas palavras, com as nossas forças em nome da democracia, da justiça social e dos direitos humanos. E um ano novo para a gente com mais esperança do verbo esperançar, né? Que a gente, esperança conjugada no sentido de a gente trabalhar para que ela se concretize, né? Eu acho que a gente está num limiar aí, e eu não sei se vai ser já ou se vai demorar ainda um pouco, mas eu vejo uma perspectiva de mudança aí. Eu acho que o século vai começar agora a partir do século XXI, entendeu? Uma nova era, um novo momento. Vamos ver como é que a gente, vamos dizer, faz desse limão uma limonada, porque tem sido muito amarga, né? Esse momento que a gente está vivendo tem sido muito amargo. Mas, ao mesmo tempo, de muita solidariedade, né? Então, sempre alguma coisa a gente aprende mesmo nos momentos mais difíceis, né? Sem dúvida. E na amizade das pessoas que estão juntas e acreditam no amor, parece que sobressaltou também. Esse é o lado bonito, né? Você tem planos para vir ao Brasil proximamente? Não tenho. A princípio não tenho, mas
quem sabe, se surgir alguma oportunidade, eu estarei, e aí estaremos juntos em carne também. Tá ótimo, maravilha. Então, um beijo grande para você. Um grande beijo, Serginho, um beijo para todos que assistiram, e estamos Claro, juntos. todos, certamente, queria saudar todos que estão assistindo e que estão participando desse nosso papo, que certamente são pessoas muito queridas, porque para compartilhar de momentos como esse, né? Certamente as pessoas têm uma motivação para estarmos juntos, né? E certamente estaríamos irmanados aí para trabalhar por essa mudança, por essa transformação, né? Isso aí. Público do Brasil 247, sempre unido, sempre muito presente na luta, na resistência. 247. Ninguém solta a mão de ninguém. Beijos. Ninguém falta. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Jean. Tchau, tchau. Saudade. Um abraço para você Um bem abraço. forte.